Vamos ver. Começou a gravação, hein? Sorriam. Vocês estão sendo filmados. Cuidado com o que vocês vão falar aqui, hein? Então, hoje nós vamos começar a estatística. Nossa, eu peguei um cravo ruim. Quem aqui já estudou estatística alguma vez? Fala aí comigo. Ninguém? Já? Você estudou onde? Aqui na Uniderp ou em outra Sim, faculdade? Você era de outro curso ou o mesmo curso? de outro curso, Ah, que curso que você fez? engenharia elétrica. Ah, uau! E aí mudou para DM? Isso, eu mudei para contábeis, ciências contábeis. Ah, tá, precisa se contar. Nossa, que mudança radical. Não gostou da engenharia elétrica? Não, pelo contrário, esse era o meu último ano. Era para eu estar formando agora em dezembro. Ah, Eu tinha muito medo de ficar desempregada. oh meu Deus, sério? E, sério, e aí eu tinha que fazer estágio já e não compensava sair do emprego para fazer estágio, aí eu larguei ano passado. Parei no sétimo semestre. Nossa. No oitavo semestre eu parei. Oitavo semestre. Ah, mas eu cheguei a fazer os cálculos, tudo. Nossa, a parte mais difícil, né? Eu acho. Uhum. É a É. parte mais puxada. Aí só tava faltando as TCC, as específicas, sabe? Hum, puxa vida. Bom, então aqui tá tranquilo. Nós vamos falar de estatística e qual que é a importância da estatística. Hoje eu vou precisar conversar com vocês, vocês vão ter que ir ativando o microfone, falando comigo, beleza? Vamos escrever algumas coisas. Não. E aí, gente? Meu Deus, tô perdida nas telas aqui. Que foi? Agora acho que tá aparecendo a tela aí pra vocês, né? Aqui, ó. Só jogar vocês pra cá. Agora sim. Bom, pessoal, olha só. Qual que é a importância da estatística? Quem já estudou aí pode falar alguma coisa. Vamos lá. E aí, gente, alguém? O que é estatística? Pelo amor de Deus, alguém fala comigo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Cedo, seu microfone está ligado. Aproveita aí e fala comigo. Professora, Oi. estatística é analisar dados, Serve para calcular registros. Isso. Registro, calcular. Olha só, nós estamos passando por um momento de pandemia, né, que nós da nossa geração, nunca acho que passamos por isso. E agora nós vemos a necessidade da estatística, porque sem os dados, como nós vamos saber em qual etapa da curva de contaminação nós estamos, se nós estamos na primeira etapa, tem a segunda onda de contaminação, graças à capacidade de organizar e sistematizar os dados que a estatística possibilita, a gente consegue tomar decisões. E isso não serve só em tempos de pandemia, por exemplo. Quando fala em estatística, fazer uma pesquisa, a gente pode pensar no IBGE. Alguém aqui já ouviu falar do IBGE? Já?
Sim. Então, o IBGE faz uma pesquisa muito importante chamada Censo Demográfico. Por que é importante o governo ter uma instituição que se preocupe em fazer pesquisa de censo demográfico, pesquisa de censo agropecuário, pesquisa de orçamento familiar, chamada POF? Por que isso é importante para um país? Cri, cri, cri. Vamos lá. Então, vamos ficar aqui até meia-noite. Vamos, gente, por que é importante para um país ter um órgão que faz pesquisa? Vamos lá, eu quero ouvir de vocês, gente. Pelo amor de Deus, fala alguém aí, ó. Tá todo mundo com a webcam desligada, aí ninguém vai ver quem que é. Vamos lá. Ó, o Cido já ligou aí. Opa. O Cido já ligou o webcam, o microfone, já pode falar aí. Por que é importante que o país possua uma instituição como o IBGE? Hein? Se eu oferecer ponto, alguém responde? Cido, seu microfone está ligado. Cido. E aí, Oi, gente? professora. Eu Oi, acho Lucas. que é para que as pessoas possam ser avaliadas e descobrir uma maneira de resolver um problema. Eu acho que é por isso que tem a existência de órgãos do governo, de IBGE, para que tudo possa ser avaliado. Muito bem. É isso? Essa é uma boa resposta. Parabéns. Porque, ó, quem mais pode complementar o que o Lucas falou? Quem mais? Ó, tem mais aluno perdido aqui, ó. Vamos lá. Ah, tem muita gente que está sem o link da Dados aula. de informações, professora? Como assim, dados de Dados de informações? informações de estatística? É o que o menino falou lá, sobre a quantidade de pessoas, entendeu? É tipo estatística. É isso aí? É, pode ser. A ideia é o seguinte: pensem assim, um governo precisa cuidar da sua população. Para isso, ele precisa ter informações de como está a vida dessa população. Agora o pessoal está chegando pelo link antigo, o pessoal estava indo pelo AVA. Então, por exemplo, é importante o governo saber fazer o censo demográfico, porque assim ele tem um raio-x de toda a sua população e ele consegue verificar qual. Ele consegue verificar. Ixi. Ele consegue verificar, por exemplo, qual região que tem problema de infraestrutura, qual região que precisa melhorar transporte público, qual região que precisa melhorar a saúde.
E aí funciona como um raio-x da população. Claro que sempre vai faltar verba para você atender a totalidade das necessidades da população. Mas o que for possível vai ser feito, né? Ou é para ser feito. Se não acontece, aí é outro problema, outra coisa, outra discussão. Então, a ideia de fazer a coleta de dados é você obter informações e, a partir disso, definir política pública. Ah, eu preciso melhorar investimento na educação, na saúde. É necessário que a gente mude, faça políticas de alimentação. Então, se o governo faz uma propaganda que seja sobre hábitos saudáveis e passa nas principais emissoras das redes dos canais abertos, isso pode, por mais que não seja assim tão forte, mas gera uma conscientização, e se as pessoas se alimentarem melhor, elas vão gerar menos impacto na rede pública de saúde. Então, com os dados levantados, que são tratados e que se transformam em informação, então na estatística nós temos os dados, esses dados são tratados. Como assim tratados? Eles são colocados em gráficos, tabelas. Aí calculam-se indicadores. Vou chamar de índices aqui de uma maneira geral. Não, índices não, medidas estatísticas. É melhor. Alguém libera o carinha aí, Mariel? Medidas estatísticas. E com isso aqui tudo vira informação. Tá? A informação é diferente de dados. E a partir da informação é que nós vamos tomar uma decisão. Isso serve tanto para um país quanto para uma empresa. É assim que funciona. Por exemplo, agora, nessa época de pandemia, eu tenho certeza que algumas empresas vão fazer pesquisa com seus funcionários para saber como eles estão nesse período. Tá? Ah, é que a empresa quer resolver todos os problemas do funcionário? Não, mas alguma coisa ela pode fazer, porque se o funcionário, por exemplo, não está satisfeito, diminuiu o rendimento, ficou sedentário, isso, no futuro, gera uma redução de produtividade. Então, o que pode ser feito? Entenderam? Uma outra coisa. Lembra do bafafá que deu sobre a nota de R$ 200 que o Banco Central emitiu? Lembram? Sim. Ficou um monte de gente. Oi. Por que emitiram uma nova nota? A ideia é assim. Eu vou falar mais ou menos o que o Banco Central disse. Se eu concordo, se eu discordo, né? Se fulano concorda ou discorda, aí é outra ideia, tá? É outro assunto. Mas a justificativa do Banco Central é o seguinte: o Banco Central, se vocês entrarem lá no site do Banco Central, vocês vão conseguir ver quantas notas de R$ 5 está em circulação, quantas moedas de R$ 1 está em circulação, quantas notas de R$ 50 e por aí vai. Como nós tivemos nesse período da pandemia um acesso de uma população à conta bancária, mesmo que seja um tipo de conta bancária simples, né, só para receber o dinheiro do auxílio emergencial, nós tínhamos no Brasil cerca de 45 milhões de pessoas sem acesso à conta em banco. Então, o que aconteceu? As pessoas passaram a receber R$ 600. As pessoas que não sabem, que não estão... Até é estranho falar isso, gente, porque para nós, para muitos de nós, é uma coisa tão banal ter dinheiro no banco. Sabe, você recebe seu salário ali, você vai pegando conforme a sua necessidade, beleza. Só que tem gente que não sabe como isso funciona, tá? É a mesma coisa. A ideia, assim, para comparar, é como se você falasse para o seu pai fazer compra pela internet, digitando os dados do cartão dele na internet. Talvez ele ache aquilo um absurdo.
Então, e aí, essas 45 milhões de pessoas que não tinham acesso a banco, a esse serviço de banco, o que eles faziam? Iam lá no banco e sacava todo o dinheiro de uma vez só. E por conta da pandemia, houve um aumento da demanda. Vamos desligar o microfone. Ai, obrigada. E por conta da pandemia, o Banco Central notou que a demanda por papel moeda, em dinheiro, papel mesmo, no economês é chamado por demanda por papel moeda, aumentou muito. As pessoas, por exemplo, você ia lá e sacava muito mais do que o comum. E essa corrida por dinheiro em papel moeda, o Banco Central falou, olha, talvez vai faltar cédula. E isso era uma coisa que diz o Banco Central, que já estava estudando a emissão de uma nova moeda há muito tempo. Eles não queriam fazer emissão de notas altas, tá? Já eu falo para vocês por que não é interessante ter notas altas. Mas eles acabaram criando a nota de R$200 no mesmo padrão, na mesma máquina, no mesmo setup de produção da nota de 20, para ficar mais barato, tá? Porque já estava tudo estruturado. Então, o medo de começar a surgir um burburinho de que, olha, vai faltar dinheiro no banco, e se surge esse boato, vai todo mundo sacar o dinheiro no banco, porque na economia funciona muito assim, em função de expectativa do que cada agente acha que vai acontecer. Então, se essa demanda começou a aumentar por moeda, o Banco Central viu que ela aumentou muito ao longo da pandemia, por conta da pandemia. Ia começar a faltar dinheiro, ia faltar cédula. Então, o Banco Central falou, olha, ao invés de nós imprimirmos mais notas de R$5 ou R$10, vai ficar mais barato, porque tem um custo de se imprimir moeda. Vai ficar mais barato a gente imprimir uma nota de 200. Porque, por exemplo, quando a gente vai num restaurante, vai lá, vamos supor que você pague em dinheiro. Vamos supor, num comércio. O comerciante, ele vai ao longo do dia te dando as notas menores primeiro. E no fim do dia sobram as notas maiores. Então, compensa, por exemplo, você ter uma nota maior, porque vai ficar mais barato, e você vai conseguir um volume de dinheiro em circulação necessário para reduzir, para impedir essa corrida bancária, a corrida de saques. Então, a pandemia, esse acesso de 45 milhões de pessoas sacando R$600, causou um susto no Banco Central. Então, é isso que o Banco Central fala. Agora, se tem alguma outra coisa, eu não sei. Mas a posição do Banco Central é em relação a isso. Há uma possível falta de cédulas na economia. E se isso acontecesse, se surgisse esse boato, gente, a economia virar uma loucura. Porque se esse boato começa a rodar, vai todo mundo sacar dinheiro no banco. Todo mundo. Então, para evitar isso, uma das medidas foi fazer impressão de moeda. Uma coisa, por que não faz uma moeda maior? Alguém sabe por que se evita fazer cédula grande, de valor alto? Vamos lá. Quer chamar atenção? Tá no caminho certo. Caminho certo. Por que não se faz, né? Podia ter uma nota aí de R$500. Não podia? Para evitar fraude, será? Para evitar falsificação? Fraude em qual sentido? Na falsificação de dinheiro. De como? Na criação de moeda nova? Como é que é? Qual que é a ideia de vocês? Não, na falsificação mesmo do dinheiro, nota falsa mesmo. Ah, nota falsa. A nota falsa acontece e se vocês começarem a perguntar, conversar com os caixas de supermercado, caixa de sertão, sabe? Caixa de loja. Vocês já pararam para conversar com esse pessoal? Eu sempre quando passo assim, não tem muita fila, eu sempre puxo um assunto.
a nossa nota que mais tem nota falsificada, sabe qual nota que é? A nota de R$ 100. Isso eu estou falando, não é dados de fonte oficial, é do que eu converso com o pessoal que trabalha em caixa de supermercado, em caixa de grandes lojas. As meninas geralmente falam que a nota de R$ 100 é a nota que tem mais falsificação. Então, um problema é isso que vocês relataram, falsificar uma nota grande. E outra coisa, né, gente? Imagina vocês lembram aí dos nossos casos políticos de cédula de dinheiro na cueca, né? Aí, vocês concordam comigo que levar R$ 10.000 em notas de 500 é bem mais fácil do que levar em nota de 100, né? Ou em nota de 50. Então, notas grandes facilitam a vida do pessoal que quer levar dinheiro dentro da mala. É por isso que, na maioria dos países, não se tem nota de valor muito alto. Eu não lembro o país da União Europeia que tinha uma nota de 500 euros, mas eu acho que ela foi banida, essa nota. Eu acho que ela não tem circulação. Acho que ela fica guardada nos cofres públicos, caso seja necessário colocar mais dinheiro em circulação. Mas não é uma nota muito comum. Tá? Então, basicamente, é para não ter muita corrupção mesmo. Tanto, claro que o pessoal ia fazer falsificação dessa nota maior e ia ficar muito mais fácil carregar na mala, né? Então, essas são os principais argumentos para a gente não ter nota alta, tá? Por isso que não tem nos países. Vocês podem viajar aí, conversar com quem mora fora. Não é comum você ter notas muito altas, porque a bandidagem atua em qualquer lugar do planeta, né, gente? Beleza? Beleza aí no breve panorama econômico? Eu não estou muito ligada, não, mas é mais ou menos isso. Sim. Eu abandonei a economia, gente. Eu sou formada em economia, mas não é a minha paixão, não. Então eu fico assim, sabendo só meio por cima, sabe? Só assim, só para caso alguém pergunte, eu saiba falar 3 linhas. Mas não é algo que eu fique muito animada, eu prefiro estudar matemática. Bom, então a estatística, a importância dela, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é parte do nosso material, tá? Ó, a estatística moderna é uma tecnologia quantitativa para a ciência experimental e observacional que permite avaliar e estudar as incertezas e os seus efeitos no planejamento e interpretação, seja de experiências, de observações de fenômenos da natureza e da sociedade. Tá? Porque sem dados eu não consigo fazer nada. Por exemplo, eu posso ficar aqui o semestre inteiro dando aula para vocês, sem fazer nenhuma prova. Só medindo o conhecimento de acordo com as perguntas que vocês fazem, com as intervenções que vocês fazem durante a aula. Mas aí, vocês concordam comigo que fica extremamente subjetivo? E tem gente que não gosta de falar, né? Nem todo mundo vai querer falar aqui. Mesmo que só eu esteja com a webcam ligada, né? Tá todo mundo meio velado aí, escondido, mas muitos não vão querer falar. Então, se eu não faço uma prova, como é que eu vou saber se os meus alunos estão aprendendo conteúdo ou não, de uma certa maneira? Excluindo situação aí de cola, né? De pedir para alguém fazer a prova pra gente, tá? Cuidado, hein, gente? Vou contar uma história engraçada para vocês. Semestre passado, um amigo meu mandou uma prova para mim, falou assim, Kelly, eu faço um curso tal, numa faculdade tal, e eu vou ter prova de raciocínio lógico, você resolve para mim? Eu falei, bicho, você que tem que fazer, porque você vai precisar dessa disciplina na próxima, né? Ele é da área de TI, né? Vai precisar, né? Mas eu não sei nada. Não. Eu falei, tá bom, eu peguei, fiz, e tinha uns símbolos lá que eu não estava entendendo aquela nomenclatura, né? E mandei uma foto para uma professora amiga minha, que já dava aula há muito tempo disso. Aí eu falei, fulana, você sabe o que significa esse símbolo?
Ela falou, ai, também não sei, deixa eu mandar para um professor, amigo meu. Adivinha para quem que ela mandou a foto da prova? Adivinha. Chuta. Para a professora que estava fazendo a prova. Pro professor que era dono da prova. E isso aconteceu semestre passado. Aí, né? Então, assim, cuidado, viu, gente? Cuidado que se alguém for pedir para alguém fazer prova, os professores talvez se conheçam. Então, fiquem espertos. Bom, olha só. Para falar de estatística aqui, eu vou pegar bastante o livro nesse aspecto. Ele fala assim, ó, para iniciar os seus estudos em estatística descritiva, primeiro tópico, o que é essa tal de estatística descritiva? Como o próprio nome diz, é a estatística que descreve, né? Então, aqui, na estatística descritiva, o que a gente estuda nessa parte da estatística? Nós estudamos gráficos, tabelas, média, moda, mediana, variância, desvio padrão, opa, não tem nada em cima do S, coeficiente de variação e por aí vai. Então, a parte da estatística descritiva é literalmente utilizada para fazer uma descrição do conjunto de dados. Por exemplo, eu pego e faço um questionário aqui com vocês para saber o perfil do aluno que está cursando essa disciplina. Aí eu vou querer saber a idade, vou querer saber se já fez uma faculdade, se está na primeira ou na segunda, se mora com os pais, se mora sozinho, se tem carro, se não tem, se tem casa, se não tem, e tal. E faz umas perguntas aí. Aí eu, de posse desses resultados, eu consigo montar gráficos, tabelas, fazer o cálculo dessas medidas estatísticas que nós vamos utilizar, e eu consigo fazer uma descrição da minha turma. Então, a estatística descritiva ela serve para isso. Você tem um assunto que você não conhece, você faz uma pesquisa. Você quer trabalhar um grupo que você não conhece, faz uma pesquisa e para levantar informações iniciais. Ah, agora eu sei quem é o meu público. Então, eu quero focar em tal área. Aí você vai fazer uma pesquisa mais específica, entendeu? Aqui no livro, ele tem um exemplo que fala assim, ó. Imagine que você é um funcionário de uma grande empresa, que denominaremos M, e foi incumbido de realizar uma pesquisa para determinar o perfil dos 30 mil funcionários. O relatório final dessa pesquisa deverá conter informações pessoais, como idade, peso, altura, sexo, cor dos olhos, raça, informações sobre a satisfação em relação às condições de trabalho e a remuneração. O pessoal da RH gosta muito de fazer isso aqui. Considere que o prazo estipulado para a realização dessa tarefa seja de 1 semana. Olha o desespero, né? Nesse ponto, algumas dúvidas devem ter surgido. Então, olha só, tem que fazer uma pesquisa com 30 mil funcionários, né? E eu tenho uma semana para isso. Aí você fala para o seu chefe parar de usar dorgas, né? Porque não dá, né, gente? Não dá. Então, as perguntas que o material pode sugerir para a gente. O que exatamente eu devo pesquisar? Como fazer? O tempo, será que vai ser suficiente para entrevistar todo mundo? Em caso negativo, o que fazer? É óbvio que em 1 semana você não vai dar conta, tá? Por mais que você mande um link do Forms, você vai ter que analisar esses dados. Ah, mas o Forms já dá os gráficos. Os gráficos prontos, mas se você quiser fazer gráficos melhores, e aí, né? Isso se for usar o Forms, né? Então, ó, como apresentar os resultados obtidos com a pesquisa. No decorrer dessa unidade, a gente vai conseguir responder essas perguntas, tá? E ao final da unidade 2, o que a gente vai ver? Tem aqui as principais técnicas de amostragem, como interpretar as informações apresentadas em tabelas e gráficos. Aqui, isso aqui é o principal, ó. Entender as medidas de posição e sua representatividade. Essas medidas de posição aqui, elas são exatamente a média, a moda, escrevi,
e a mediana. E compreender as medidas de dispersão. Quem são essas medidas de dispersão? Aqui nós temos variância, desvio padrão, não é desvio de padrão, viu, gente? É desvio padrão. Estou listando as principais. Tem desvio médio, tá? E coeficiente de variação. São as principais. Então, entrando aqui na seção 2.1, nós temos uma ilustração para falar de dois conceitos importantíssimos, tá? Nós temos aqui algo chamado população e algo chamado amostra. O que é isso? Pensa lá, se você fosse o responsável da empresa, tem que fazer uma pesquisa com os 30 mil funcionários dessa empresa. O que você ia fazer? Você ia conseguir entrevistar os 30 mil? Sim ou não? Não era melhor fazer uma prova, alguma coisa assim? Como assim uma prova? Com você dá perguntas com respostas e eles respondem, entendeu? Ah, para os 30 mil. Por exemplo. Aí tem. Oi, pode falar. Para facilitar, eu acho que seria melhor pegar uma amostra e fazer um levantamento dos dados, né, que foram feitos na amostra. Isso mesmo, mocinho. Muito bem. Muito bem. Nós teríamos que fazer uma amostra. Por exemplo, o que é população e o que é amostra? Eu vou dar um exemplo que vocês não vão esquecer nunca mais. Quem aqui já fez exame de sangue? Acho que quase todo mundo, né, já fez exame de sangue. Certo? Lá no exame de sangue, quando você vai fazê-lo, a moça tira todo o seu sangue para te avaliar? Não, né, gente? Tira só um pedacinho, assim, um pedacinho não, uma parte. Pode ser 15 tubos, né? Mas não tira todo o seu sangue. Então, o que é a população? É o total. Seria todos os seus litros de sangue no seu corpo. E o que é a amostra? É uma parte representativa desse total. Então, cuidado, que na estatística a gente usa muito esse termo população aqui, mas população não quer dizer necessariamente número de habitantes. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, 2 canetas. Eu tenho um lote que tem uma fábrica de canetas marca-texto. Se eu falo a população de canetas dessa fábrica, eu vou falar em canetas, eu não vou falar necessariamente em gente. Por exemplo, população pode ser, sei lá, as capivaras que tem lá na UFMS. Tá? Então, quando eu falo a população, seria todas as capivaras da UFMS. Ah, eu posso falar de planta, de árvore. Tá? Então, população não é necessariamente só ser humano. Pode ser carro fabricado numa empresa, caneta, computador, pode ser animal, pode ser planta, qualquer coisa, tá? Por isso que aqui na definição fala qualquer subconjunto de elementos da população de interesse. O importante é que vocês tenham em mente que população é o total. E a amostra é um conjunto, né, de elementos que possuem a mesma característica de interesse, só que a amostra é uma parte. É uma parte do total. Do total. Eu deixei link aqui, ó, para amostra e para censo. Tá? A amostra é uma pesquisa amostral. O censo é uma pesquisa que a gente chama de populacional. Por quê? Alguém pode me dizer? Hein? O censo não é o processo de coleta? Mas a amostra também pode ser, né? Uma pesquisa amostral também é um processo de coleta.
O censo é quando você pesquisa toda a população. A amostra é quando você pesquisa uma parte. Então, eu deixei linkado aqui, eu não sei se vai aparecer, na hora que vocês clicarem, vocês vão ver sobre a PNAD, que é a pesquisa. Por exemplo, o governo federal, o IBGE, faz o censo a cada 10 anos. A cada 10 anos tem censo. Então, o censo demográfico do IBGE ocorre a cada 10 anos. Mas você vai falar, poxa, professora, o governo fica com informações defasadas? Fica. Mas uma maneira de minimizar essa defasagem é fazendo uma pesquisa, a PNAD, tá? Que é a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, e eles mudaram o nome a partir de 2015, mas é basicamente isso. Eles, na PNAD, eles fazem uma amostra, ou seja, eles selecionam uma parte, e essa parte eles conseguem gerar resultados como se fosse para atualizar o censo demográfico que ocorre a cada 10 anos. Por quê? Fazer o censo é muito caro e demora muito. Esse ano é ano de censo, 2020. Então, aí teve pandemia. E como que vai fazer a pesquisa, né? Porque alguém aqui já respondeu o censo demográfico? Já respondeu a sua pesquisa? Eu não. Não, já é uma pesquisa enorme, não é? Eu lembro que eu era cotoquinha. Demorou uns 10 minutos para terminar. Demora, né? É enorme, gente. É enorme. Eu peguei na época do papel, assim, porque eu era cotoco. E o cara entrou lá. É assim, é uma pesquisa que você tem que chamar o cara do IBGE para sentar na cadeira, oferecer uma água pro cara, porque ele tá andando a pé o dia inteiro e entrando em casa. Às vezes ele é mal recebido pelas pessoas, às vezes é maltratado, porque ninguém quer ficar respondendo entrevista, né? Pesquisa. É meio que um saco. E aí você fica falando da sua vida. Ah, minha casa tem 10 banheiros, tem 5 quartos, tem não sei quantas TVs. Eles perguntam tudo. Então, tem muita gente que não quer ficar dando esse tipo de informação. Ou às vezes passa até informação errada, que é um problema pra gente, né? Porque o cara que faz política pública em cima dos resultados do IBGE fica com os resultados meio alterados, né? Mas é o que tem. Então, como eu fazer o censo é caro, o IBGE faz essa PNAD para tentar ir atualizando, tá? Então, eu deixei os links aqui para vocês. É só clicar na hora que vocês abrirem o material, já vai direcionar direto para a PNAD e aqui vai direcionar para o censo. E o censo tem tanto o demográfico quanto o censo agropecuário. Então, o IBGE consegue separar em tabelas e tudo está disponível para a gente. Vocês, da área de gestão, se vocês precisarem fazer um trabalho que precisa dessa classificação, precisa entender a característica de uma determinada região, o IBGE está em tudo pronto. É só ter a paciência de entrar lá no censo, pegar as tabelas, olhar a tabela que você quer, porque já vem tudo pronto. Por exemplo, o censo agropecuário, ele faz uma tabela em classe que divide quantas como é que chama, gente? Eu vou chamar de fazenda, mas não é assim. Quantas fazendas tem de 0 a 50 hectares? Quantas tem aqui no estado? De 51 a 100 hectares, quantas que tem? Então, a gente consegue estudar a estrutura fundiária só olhando as tabelinhas que já estão prontas no IBGE. Basta a gente sentar a bundinha e clicar lá e olhar no site. Tá? Então, informação tem bastante pra gente. Tá bom? Então, aqui, ó, ele deu um exemplo, nessa figura tem um exemplo de população com ser humano, mas lembra, população pode ser qualquer coisa, tá? Não necessariamente número de habitantes, pode ser qualquer coisa. Então, deixa eu ver um exemplo que está aqui. População, pesquisa de opinião pública. A população é o número total de habitantes de um país e a amostra é uma parte, tá? Acho que ficou claro o que é população e o que é amostra, né? Sim ou não? Ficou sim, professora. Beleza. Sim.
Agora, vamos falar de uma coisa chamada variáveis. Isso aqui cai na prova bastante. Variáveis estatísticas. Nós temos na estatística algumas variáveis. Por que é importante a definição e ter a clareza disso? Porque para cada tipo de variável eu tenho um jeito de analisar especial. Então, quando eu tenho variáveis numéricas, eu posso calcular média, posso calcular desvio padrão, mas quando eu tenho variáveis que não são numéricas, como é que eu vou avaliar? Então, isso é importante para o final, para fazer a análise dos dados. Na estatística, nós temos dois grandes grupos de variáveis. Estão aqui, ó, as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Tá dando para ver desse tamanho, pessoal? Ou tá muito pequeno? Deixa eu ver aqui. Não adianta muito. Consigo subir? Tá. Olha só. Nas variáveis qualitativas, o que eu tenho? Se uma é quantitativa, uma é número. Então, eu vou até deixar essa aqui é uma variável numérica. E a outra é qualitativa, que tipo de resposta que eu tenho? Se uma é número, a outra é uma palavra. Bom, beleza. Então, eu tenho variáveis que são numéricas e variáveis que são não numéricas. Por exemplo, uma variável não numérica. Se lá na sua pesquisa está assim, qual o curso de graduação que você faz? Aí você vai responder ciências contábeis, administração, engenharia, direito, medicina. Isso é uma palavra como resposta, não é um número. Então, é uma variável. A pergunta é curso, é uma variável qualitativa. Agora, se você responde lá numa pergunta, qual a sua idade? Você responde, eu vou responder a minha, 37 anos. É um número. Não tem como eu responder como uma palavra isso. Então, é uma variável quantitativa. Beleza até aqui? Sim ou não? Sim. Mas aí, no caso, professora, você pode escrever 37. No caso, isso também não entra em Não, não, qualitativa? não. Ó, qualitativa, mesmo que eu escreva por extenso, ela continua sendo numérica, tá? Ela continua sendo quantitativa. Porque eu não tenho uma outra forma de expressar a minha idade, a não ser por números. Agora, vendo as bifurcações, acho que vai ficar um pouco mais claro. A qualitativa, ela se divide em duas, nas nominais e nas ordinais. Bom, para ficar um pouco mais claro sobre as ordinais são as variáveis que expressam ordem. Por exemplo, se eu pergunto sobre patentes, por exemplo, qual sua patente no Exército, por exemplo? Quais são as opções de resposta que eu tenho aqui? Fala algumas, não precisa falar todas. Sargento, tenente. Essa? Soldado. Isso, sargento, tenente, cabo, soldado. Sei lá, soldado é uma patente? Ou é uma. Eu não sei se eu acho que soldado é uma patente, estou por fora. Na verdade é EV e EP, mas é soldado. Ah, então tá. Se você tá falando, eu tenho a mínima ideia. Capitão, certo? Eu tenho algumas classificações. E existe uma ordem aqui, não existe uma hierarquia? Tem como o capitão ser inferior, eu vou chutar aqui, ao soldado? Não tem, concorda comigo? Nunca. Nunca isso vai acontecer, né?
Então, existe uma hierarquia, existe uma ordem. Por exemplo, qual o seu cargo na sua empresa? Eu sou professora. O Jefferson, ele está um nível hierárquico acima de mim, porque ele é meu coordenador, ele é meu chefe. Acima do Jefferson, sei lá quem que tá, eu não sei os nomes. Deve ter alguém. Entendeu? Então, tem como eu ser superior ao coordenador? Não tem, porque ele é o coordenador. Então, cargos de empresa, cargos em empresa, é uma variável qualitativa ordinal. Eu sou professora, ele é coordenador. Veja, a resposta é uma palavra e existe hierarquia entre essas respostas. Então, quando eu tenho aqui, ó, nível de colesterol, depois da pandemia vai estar uma loucura, né? Então, eu tenho aqui os níveis. Toda vez que eu tiver nível, isso representa uma ordem, tá? Então, eu estou no ensino superior. Tem como alguém estar no ensino superior ser inferior no nível de escolaridade em quem está no fundamental? Não tem. Então, nível de escolaridade infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, graduação, pós-especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso tem uma ordem, tem uma hierarquia. Então, é uma variável qualitativa ordinal. E, em contrapartida, tem umas variáveis que não tem ordem nenhuma. Por mais que a gente queira, quer ver uma que vai dar problema? E pode chiar que nunca vai ser. Qualitativa nominal. Vamos começar aqui, ó, já dando um fight. Não tem hierarquia entre homem e mulher, tá? Talvez no califado, talvez lá numa outra cultura, tá? Mas aqui no Ocidente não tem hierarquia, tá? Gênero, homem e mulher, você nunca vai colocar uma variável qualitativa ordinal, tá? Por mais que você não concorde com isso, é sempre uma qualitativa nominal, beleza? Outra coisa que é qualitativa nominal. Religião. A sua é boa para você, não significa que seja boa para todo mundo. Beleza? Religião é uma variável qualitativa nominal. Agora uma que dá problema. Isso aqui, ó. Time de futebol. Professora, mas o meu tá em primeiro no campeonato, lá. Tá no primeiro esse ano, bicho. Não vai ser assim para sempre. Por exemplo, as patentes aqui, elas são assim para sempre. Tá? Agora, seu time de futebol vai ser o primeiro no campeonato, sei lá qual, o resto da vida? Não. Outra coisa que é qualitativa nominal. Tudo que for preferência. Então, por exemplo, comida preferida. Deixa eu ver como que eu vou escrever isso aqui. Cor preferida. Tudo que for preferência. Vou colocar aqui cor, comida. Isso aqui não tem hierarquia, tá? É o que você escolheu. Mas não tem uma ordem de a cor amarela é superior à cor roxa. Não existe isso, tá? Então, entenderam que a qualitativa se divide em duas, em ordinal e nominal? A ordinal tem ordem, tá? Eu tenho níveis, eu tenho categorias. A nominal não existe isso, é todo mundo assim, ó, no mesmo nível. Beleza? Sim ou não? Sim. Então, valeu. Beleza, professor. Mas não quer descer o Pelé. E agora, como é que eu faço? Vai na força do ódio aqui, ó. Tá. Aí, nós vamos agora para as quantitativas. As quantitativas ficam um pouco mais fácil, olha só. Eu tenho as discretas e as contínuas. Dê uma olhada nesses balãozinhos aqui no verde e vermelho. Eu quero que vocês me falem a diferença entre a quantitativa discreta e a contínua. Professora, a diferença é que as discretas são números inteiros e os outros são decimais?
Muito bem, palmas. Muitas palmas. Parabéns. É isso mesmo. Ó, as discretas. Se eu pergunto o número de filhos, tem como eu ter meio filho? Não. Não tem como, né, gente? Ou você tem um, ou você não tem nenhum. Por exemplo, número de gols numa partida de fute. Tem como ter meio gol? Não. Não tem, né? Só tem valor inteiro. Geralmente, as variáveis discretas, elas são oriundas de um processo de contagem, tá? Depende, professor. O pênalti é meio gol, hein? Como é que pênalti é meio gol? Como é que é assim? Como assim? Não, isso aí é gíria no futebol. Ah, não me complica aqui, cara. Em rede nacional, que isso aqui vai ficar no YouTube. Eu coloco no YouTube, minha irmã também é professora da Croton, né? Ela falou, mas você deixa para todo mundo ver? Eu falei, eu deixo. Ah, tem que ficar pegando lista de e-mail de todos os alunos, mandando. Ah, já fica para todo mundo, aí ajuda todo mundo, não é mesmo? Sim, É, ué. melhor. Já cria até a responsabilidade social da dona Croton, né? Se eu levar uma bronca, se for para ficar fechado, aí, dona Croton, pensa na responsabilidade social. Oriundo de um processo de contagem. Então, por exemplo, quantos alunos tem aqui na sala hoje? Ó, tem 25, tem menos do que da semana passada. Não tem como ter 23,5, não é mesmo? Então, é aquilo ali. É só número inteiro. Agora, as contínuas. Tem alguém com o microfone ligado aí? Eu estou me ouvindo. As contínuas, olha só. Escala contínua significa que eu posso pegar números decimais. Ô, gente, cuidado. Mas muito cuidado. Isso aqui, ó, é contínuo. É uma variável quantitativa contínua. Pelo amor de Jesus. Ai, professora, mas a gente não fala. Pois é. Mas a nossa idade, por exemplo, eu tenho 37 anos, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu tenho 37 anos e 4 meses, quase. Vai fazer 4 meses daqui a uns dias. Então, a idade é fracionada, ela tem unidades de medidas menores. Eu tenho os meses, os dias, as horas, sei lá, os minutos, os segundos. Então, eu toda aula, toda vez que eu vou dar essa matéria, eu falo, eu vou colocar na prova para classificar a variável idade e eu tenho certeza que boa parte da sala vai errar. Idade é uma variável quantitativa contínua, pelo amor de Deus. Ela não é discreta. Os alunos marcam discreto, porque se alguém pergunta a sua idade, você não fala, eu tenho 37 anos e 4 meses. Ninguém fala isso, né? Mas ela é contínua, tá? Então, por exemplo, altura tem valores decimais, nível de colesterol. Uma coisa que é contínua é taxa de câmbio. Concorda comigo? Câmbio. O que mais? Que é, professor, que você falou? Taxa de câmbio? Taxa de câmbio, porque o câmbio não é só valor exato, não é mesmo? Ó, salário geralmente é um valor decimal, salário. As taxas de imposto também, né? Mas aí a taxa, pode ser taxa de imposto, pode ser. É que taxa de imposto é um termo assim, eu acho que no direito, acho que não é correto. Porque uma coisa tem taxa, aí tem no direito tem taxa, contribuição de melhoria, imposto, tem um monte de coisa que eu não sei. Então, eu vou colocar aqui. Posso colocar Tributações? imposto? Eu vou colocar imposto de uma forma geral, que fica. Se alguém do direito assistir, não vai me xingar, né? Eu não sei essas coisas, né, gente? Eu sei que existe uma diferença lá, que eu estudei muitos anos, não é. Ó, velocidade, temperatura, né? Porque são valores que aceitam valores decimais. Beleza aqui? Beleza ou não beleza? Beleza.
Tá, então vamos aqui, ó, material do nosso livro. Tem o nosso grande jogador de futebol. E ali tem algumas variáveis, ó. Eu tenho nome, posição, ano de nascimento, idade, nacionalidade, local, lá, lá. Se eu fosse classificar isso aqui, por exemplo, o nome é que tipo de variável? Nominal. Nominal, né? É porque é nome, né, professor? Mas ela é qualitativa, vou escrever quali, nominal. Posição. Agora, hein? E agora? Tem hierarquia entre as posições do futebol? Isso aqui eu não sei. Não, Não, né? É se quali ele é meio nominal também. atacante. É, Eu vou colocar Ele é qualitativo nominal. Aí, idade, ano do nascimento. Ó, tem como eu ter nascido em 1941 e meio? não, Não, né? Então, aqui é quanti discreta. Idade. essa aí é, Contínua. Isso aí é quantitativo também, só que é isso aí é contínuo. contínuo, né? Isso. Nacionalidade. É qualitativo. Nominal. Isso, é qualitativa. Quali nominal. Local de nascimento. Qualitativo. Nominal também. Isso, só que tem que dar nome e sobrenome. Qualitativa, nominal. Altura. Aí é Quantitativa. contínuo. Contínua. Quantitativa. Isso. Contínuo. O peso também. Peso. Peso Quantitativo. também. Contínuo. O meu tá bem contínuo. Como é que tá o de vocês na pandemia? Só tá aumentando. Meu Deus, eu fui colocar uma saia no fim de semana, não fechou o zíper de nenhuma. 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 E formação acadêmica, superior completo. Que ele é formado em quê? Ah, não sei. Isso aí é qualitativo nominal. Isso. O que ele deve ser formado? Deixa eu pesquisar. Isso, pesquisei. Então, eu peguei aqui um print do livro que fala aqui o que é a definição de cada uma. Ó. Quantitativa discreta, aquela que sempre, que em geral, sempre assume valores inteiros ou um número finito. Quantitativa contínua, que ó, essa aqui tá legal aqui, ó. Pode assumir qualquer valor inteiro ou não dentro de intervalo, porque se eu falo, a temperatura hoje está em, sei lá, 20 graus Celsius e está exato 20 graus Celsius, tudo bem, mas não significa que ela é discreta porque a medida deu exatamente 20 graus Celsius. Você sabe que a escala de temperatura ela é contínua, tudo bem? E qualitativa ordinal, aquela não numérica, que apresenta uma ordenação entre os valores. Ele colocou valores aqui, ó, mas valores na estatística quer dizer apenas um resultado, tá? Como se fosse. Ele serve, o valor na estatística não é só número. Por exemplo, a formação acadêmica superior completo, isso aqui é um valor, tá? É uma resposta. Vou colocar assim, uma resposta, que pode ser em palavras ou em números. Palavras ou números. Tá? Então, valor é a resposta de cada uma das perguntas. Então, agora aqui, eu preciso classificar cada uma dessas variáveis.
do quadradinho cinza aqui, que está lá no livro. Vamos lá. A altura. Fala aí comigo. A altura é o quê? Quantitativa contínua. Isso, quanti. Eu vou colocar assim, QT. Eita, QT contínua, que é quantitativa, tá? Formação acadêmica, que é tipo curso. Tá? Quantitativa nominal. Isso. Eu vou colocar QLN, tá? Qualitativa nominal. Peso. Quantitativa contínua. Quantitativa contínua. Isso. Aqui, pessoal, na nomenclatura mais corretinha, lá da física, o correto seria a massa, mas a gente não fala, eu vou me massar, né? Eu vou me pesar, né? Mas fica aí. Ô, Cor dos olhos. professora, Oi. ali na formação acadêmica não deveria ser original? Por quê? Porque você tem tipo o ensino fundamental e o ensino médio, e aí você tem o ensino superior. Entendi. Ó, mas aqui foi boa só. Eita, sumiu minha tela. Como o nosso livro, isso aqui é do nosso livro, eu entendi formação acadêmica como sendo o curso que você fez, tá? Agora, se ele fosse perguntar, entendi, formação acadêmica superior completo, tá? Acho que você tem mais sentido a sua colocação. Quem que falou aí? O Como é o Ed. nome? Ed? Isso. Ed, você tá certo, tá? Apesar de faltar, então vai ser qualitativa ordinal. Porque por causa do nível. Isso aqui é uma pergunta que isso aqui poderia parecer o seguinte: qual é o seu curso? Se fosse o curso de graduação, seria nominal. Formação acadêmica, se a gente pensar em nível hierárquico, aí é ordinal. Então, por isso precisaria, para ficar mais claro, para não gerar dúvida, precisaria ter um pouco mais de contexto, né? Mas eu concordo mais com o Ed. Cor dos olhos. Nominal. Qualitativa nominal. Qualitativa Isso. nominal. Muito bem. Número de filhos. Quantitativa discreta. discreta. Isso. Sabe o que às vezes aparecia em prova? Os caras misturavam, colocava assim, qualitativa discreta. E eu falo, nossa, você é um gênio, inventou uma nova classificação. Agora aqui, doente sadio. Qualitativa nominal. Qualitativa nominal. Será? Tanto faz para vocês estarem doente ou sadio? Ué, professor, Mas não tem uma ordem hierárquica. É, isso que eu ia É falar. ordinária, mas Olha só. Quando eu coloquei aqui qualitativo ordinal, tem os níveis, né? Aqui é o sérico, deficiente, baixo, aceitável e alto. O sérico aqui já tá morrendo, entendeu? Então eu tenho níveis, é nível de saúde. Ou você tá bem ou você tá mal. Então aqui eu colocaria qualitativa ordinal, porque você tá em um nível, tá? Ou você tá doente ou você tá sadio. Ok? Beleza. Agora pegou aqui, fumante e não fumante. Aí essa outra ia ser nominal, né? qualitativa nominal. Isso. E o estágio de uma doença? Ó, essa aqui ficou melhor para a gente caracterizar, ó. Porque ele falou bonitinho. Essa é ordinária. Ordinal. Muito bem. Acho que ela tem um nível. Ordinal. Mês de observação: janeiro, fevereiro, dezembro. Ordinal. Muito bem. Uma ordem, né? Não tem como janeiro vir depois de março. Sexo. Nominal. Nominal.
Uma vez, numa sala, o aluno respondeu assim, é muito bom, professor. Ele estava bem ligado na aula. Do nada ele ouviu e falou, isso é bom. Ai, gente, cada uma, viu? Qualitativa, nominal. Tempo. Depende, Horas. é contínua se for de horas. Isso, o tempo aqui tempo é em horas. nublado, tempo ensolarado, depende. Aí teria que ser clima. Teria que ser clima. Vou pensar aqui, ó, tempo em horas, tá? Para não ficar dúvida, tá? E aí? Quantitativa contínua. Número de bactérias por litro de leite. Contínuo. Será? Será que Mas tem aí- bactéria pela metade? Não. Uma bactéria mesmo. Mas por litro de leite, tem meio litro de leite. Então, mas aí, mesmo que eu pegue o meio, mas aí aqui a minha variável é número de bactérias, concorda comigo? Total, Sim. né? Isso, a quantidade de bactérias. Total. Sim. Então não é contínuo. Não é contínua, ela é discreta. Discreta. Tem uma quantidade fixa. Não tem como ter, do mesmo jeito que não tem como ter meio ser humano, então não tem como ter meia bactéria, né? Meia bactéria. Tô com meia bactéria, tô com meio problema aqui. Ó, número de cigarros fumados por dia. Essa aqui é sacanagem. Seria discreto. Do jeito que está exposto aqui, ó, quando fala assim, número de alguma coisa, pode colocar quantitativa discreta, tá? Se vocês forem fazer um concurso, alguma prova assim, é assim, você pega o cigarro, fuma, não fumou ele inteiro, você não vai guardar, né? Geralmente você joga fora, então perdeu aquilo. Pressão arterial, Jeová, cadê o pessoal da enfermagem? Contínua. Aí é contínuo, né? Contínuo. E a idade aqui? É contínua, porque... Isso, vocês estão muito bem. Nossa Senhora, parabéns. Vamos resolver esse exercício aqui rapidão. Ó, quero que vocês falem aí para mim. O que foi que estão rindo aí? Estão rindo do meu aluno? Ele tem 3 alternativas para responder aí. Professora, a população seria o 10º ano de escolaridade? Sim, os alunos do 10º ano da escola, né? Ó, dá mais um tempinho para vocês responderem. A amostra é 60 alunos, professora? A variável irmão? Variável. Irmão? Isso mesmo. Aí a gente tem que classificar, né? Quantitativa discreta, né? Isso. Contínua fica meio, né? Aí chega um aluno e fala assim, mas eu tenho um irmão que é da minha mãe com outro pai, e aí como é que fica? Irmão, né? Ou é ou não é. Você não vai falar, esse aqui é meu meio-irmão, né? O meio-irmão, aquele que é filho de um pai
Da madrasta, professora. Isso aí deve ser coisa só de Tem brasileiro, o meu viu? irmão. Uhum. Fala. Não, Oi? normal, a gente sempre fala que é meio irmão. Gente, É uma coisa que a gente. Eu tenho 4 meio-irmãos, professora. então você tem 2. 2 irmãos inteiros. Meu Deus do Ah, céu. Tá loucura, hein? Larga as drogas aí, hein? Pelo amor de Deus. Ó, então, a população em estudo aqui são todos os alunos do 10º ano da escola. Aí, oi, Se eu colocasse só alunos, seria certo também a resposta? estarei errado, tá? Porque que aluno, né? Os que responderam a pergunta ou os alunos da sala, entendeu? Entendi. A população você tem que pegar todo mundo. Agora, a amostra escolhida, do jeito que falou aqui, a amostra escolhida são os 60 alunos, que responderam. Tá, deixa só assim. E a variável, então vou escrever aqui variável. A variável é número de irmãos. E a classificação como vocês falaram, ela é quantitativa discreta. Beleza? Agora, só mais um detalhe básico aqui. Daqui a pouco vocês vão fazer uma atividade, que acho que já pintou lá no Google Classroom. É o seguinte. Só um detalhezinho aqui. Existe uma coisa na estatística chamada parâmetro e uma coisa chamada estatística. Parâmetro eu só utilizo para dados. Vou dar uma cor aqui. Para dados populacionais. O que são dados populacionais? Alguém pode me ajudar? É o número de habitantes? Não, cuidado, hein? Cuidado que populacional na estatística não quer dizer número de habitantes somente. É Características de quando uma amostra observa, de habitantes. é quando Ó, observa todos os dados da população, ao todo, né, no todo, sem amostras. isso, dados populacionais é a mesma coisa que censo, tá? Então, toda vez que uma pesquisa for feita com todos os elementos de uma população, tudo que eu calcular em cima dessa pesquisa vai ser chamada de parâmetro. Por exemplo, vamos supor que eu pegue a lista de chamada real oficial que está lá no AVO e tem 40 alunos na sala. Se eu entrevistar os 40 alunos da sala, eu farei uma pesquisa populacional. Então, pesquisa populacional é aquela pesquisa que você faz com todos os integrantes de um determinado grupo que você quer pesquisar. E quando eu faço pesquisa com todos os integrantes, eu calculo parâmetros. Então, se eu calcular uma média aqui, a média vai ser chamada de parâmetro. Se eu calcular desvio padrão, vai ser chamada de parâmetro porque eu estou calculando em cima de uma pesquisa populacional. Então, são medidas obtidas quando se investiga a população total. É impossível criar qualquer tipo de teoria ou ideia duvidosa sobre qualquer dado populacional, já que toda a população foi investigada. Então, isso aqui seria maravilha, né? Se eu precisasse fazer uma pesquisa, fazer com todo mundo. Aí eu não tenho problema de índice de intervalo de confiança, nível de confiança.
precisar ficar calculando intervalo para média, intervalo para um monte de coisa. Quando eu faço uma pesquisa censitária, ou seja, uma pesquisa baseada em dados populacionais, eu não tenho problema de nada, eu não cometo nenhum erro. Agora, quando nós fazemos uma pesquisa amostral, aqui, ó, dados amostrais. Quando eu tenho dados amostrais, eu tenho estatística. Então, eu fiz não consegui falar com os 40 alunos da sala, suponha. Falei com 15. Então, eu fiz uma pesquisa amostral. E o que eu calcular em cima desse resultado, se eu calcular média, se eu calcular desvio padrão, coeficiente de variação, eu vou chamar de estatística. Então, estatística é tudo aquilo que é calculado em cima de uma pesquisa amostral. Pesquisa amostral. Tá? E parâmetro é tudo aquilo que é calculado em cima de pesquisa populacional. Então, aqui, ó, são medidas obtidas através de uma amostra e é possível criar teorias para fazer conclusões sobre a população, porque eu vou estudar uma amostrinha e a partir dessa amostra eu vou fazer uma generalização eu vou utilizar essa amostra como se fosse um reflexo da população. Eu não consigo falar com a população inteira, mas eu consigo pegar uma parte que representa essa população e eu estudo só essa parte. E a partir dos resultados dessa parte, eu falo como se fosse a população inteira. Por exemplo, vai ser muito comum esse ano, porque esse ano é ano eleitoral, as intenções de voto. Essas pesquisas eleitorais é o que a gente mais vê. Foram entrevistados 2.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas quando a gente está em eleição presidencial, né? Que aí os institutos de pesquisa fazem as pesquisas. E veja, quantos eleitores nós temos no Brasil? Milhões. E quantas pessoas são entrevistadas? 2.000, 2.500, no máximo 3.000. Comecem a reparar isso. A estatística tem ferramentas que nos permite pegar uma parte mais reduzida. Eu não preciso entrevistar todo mundo, porque eu tenho ferramentas que me garantem que eu posso pegar essa parte menor e trabalhar o resultado como se eu estivesse falando do todo. Por isso que no jornal sempre aparece lá, quando faz pesquisa, a margem de erro, tá? E o índice de confiança da pesquisa. Essa pesquisa tem 2% de margem de erro. O que significa? Vamos supor, vamos supor aqui que o candidato A deu 37% de intenção de voto e o candidato B deu 41%. Vamos supor. Aí tem o C, o D para fechar 100%. Mas aí o jornal fala que teve uma margem de erro. Deixa eu pensar aqui sim, vamos supor, essa aqui a margem é muito grande, tá? Geralmente eles trabalham com 2%, 3%. 5%. O que significa? Que o candidato A, que está com 37, ele pode 5 para mais, 37 mais 5 vai dar quanto? 42, né? E 37 menos 5 vai dar 32. Isso aqui para o A. O B está aqui, né? 41. Ele pode andar 5 para frente, que vai dar 46, e voltar 5. Se fosse 40 menos 5, ia dar 35. Então, 36. Veja, vocês concordam comigo que tem partes, a gente tem um intervalo entre esses dois que coincidem? Porque eu posso ter aqui, ó, o 36. Nesse cara. E aqui tem 36 também. Aqui, ó, tem o 41. Então, aqui também tem 41. Ou seja, há empate técnico nesse caso. Porque com a margem de erro de 5%, eu vou 5% para cima, 5% para baixo nas porcentagens aqui. E chega uma hora que essas porcentagens ficam iguais. Então, é por isso que eles falam que, às vezes, há empate técnico. É por causa
dessas porcentagens, tá? Da margem de erro. E essa margem de erro existe porque eu faço uma pesquisa baseada em amostra. Se eu estivesse fazendo uma pesquisa baseada na população, eu não teria essa necessidade de falar de margem de erro, porque eu teria entrevistado todo mundo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ele seria um parâmetro, né? Isso seria um parâmetro. E parâmetro é indiscutível. Tá? Parâmetro é indiscutível. Tá? Agora, nas amostras, você tem que sempre ver como que o cara fez a pesquisa, se ele realmente fez a pesquisa de verdade, porque tem muita gente que mente, principalmente em trabalho de faculdade, tá? Porque aí tá sem saco para fazer, né? Aí inventa. Só que dependendo do jeito que inventar, dá para perceber que foi inventado. Professora, Oi. a variação percentual, a margem de erro, ela tem que variar dentro de um período de tempo, né? Então, Sim, porque isso pode mudar, né? Porque a opinião das pessoas, principalmente em eleição, né, pode mudar. então, quando essa pesquisa de estatística é feita, é levado em conta um período de tempo relevante ou... Não, ela só é feita assim, ó. Só acontece assim. Quando você pega essas pesquisas, ela fala assim: a coleta de dados aconteceu entre os dias tal e tal, com tantas pessoas, e essas tantas pessoas foi calculado com uma margem de erro. Por quê? De acordo com a margem de erro, isso vai definir a quantidade de pessoas que você tem que entrevistar. Então, se o pesquisador ele quer uma margem de erro pequena, que geralmente eles colocam 2%, isso vai aumentar a quantidade de pessoas que eles têm que entrevistar. Então, aquilo vai ser uma fotografia daquele cenário naquele dia que foi feita a coleta. Só serve para isso. Aí o que acontece? Em época de eleição, é feita uma pesquisa numa data, depois de um tempo sai outra data, depois sai outra pesquisa, e isso você vai entendendo o comportamento dos seus eleitores. Mas não significa que eu posso falar para sempre aquele resultado, porque principalmente em eleição é uma coisa que pode mudar a qualquer escândalo, não é mesmo? Entendi. Entendeu? Tá tudo bem, Juliano? Hoje parece que você tá com a vozinha meio baixa. Não, hoje eu cheguei meio atrasado e aí eu tô me situando ainda aqui, entendendo a Ah, situação. tá. Percebi mesmo. Beleza. Agora, pessoal, tem aqui, ó, tipos de amostragem. Eu até coloquei aqui, ó, para a gente ir para o Google Classroom. Tipos de amostragem é o seguinte: eu tenho várias maneiras de selecionar uma amostra, tá? Eu tenho amostra por conveniência, que é basicamente assim, vou falar isso aqui rapidinho, porque eu tenho uma atividade para vocês agora. Como eu falei no começo da aula, muitos não estavam aqui, eu tenho um problema sério de voz, eu tenho um problema de fendas de cordas vocais, e eu tô falando aqui na força de não sei onde, que eu tô sentindo dor para falar. Quem foi meu aluno anteriormente sabe que no presencial eu uso um microfone, aí todo mundo tira sarro, eu não tô nem aí. Sem microfone eu não consigo dar aula na sala de aula presencial. Então, nós temos para finalizar esse capítulo 2.1 do nosso livro, os tipos de amostragem. Por exemplo, o que é uma amostragem por conveniência? Quando eu fui fazer minha monografia de economia lá, em 2007, acho que foi, faz muito tempo, eu fiz uma pesquisa com uma amostra por conveniência. Ela não é muito bem vista no mundo da estatística, porque é como se você estivesse enviesando a sua amostra. Porque você seleciona algumas pessoas específicas, porque você acha que essas pessoas vão responder bem as suas perguntas, tá? Aí o que eu fiz? Eu trabalhei com os produtores de frutas, verduras e legumes, aqui é FLV da região. E o que eu fiz? Eu procurei um grande produtor que ele era o líder de um grupo ali perto da UFMS. O senhor Raimundo, geralmente ele sai nas notícias no meio do ano ou época de seca.
que ele é um líder de uma quantidade grande de produtores de hortaliças ali, ali perto da UFMS, ali perto do Lago do Amor, ali embaixo. Fui lá e entrevistei só o Sr. Raimundo, ao invés de ter entrevistado os outros que trabalham ali próximos, né? Então, ele é um cara que já é politizado, ele tem os esquemas, ele tem os contatos, então a visão dele é uma. Eu não peguei a visão dos outros. Aí depois eu fui pegar um outro produtor líder lá na região da UCDB. Então, eu fiz uma amostra por conveniência. Por que eu fiz isso? Primeiro que eu estava na monografia da faculdade, que não precisa de um rigor desesperador. E a gente não tinha dinheiro e tempo para entrevistar todo mundo. Por isso que eu tive que partir para uma amostra de conveniência. Eu peguei as pessoas que literalmente foram convenientes para mim, para eu executar o meu trabalho. Só que isso gera um trabalho de pouca relevância, porque você tem dados, os famosos dados enviesados, né? Tá? A amostragem voluntária é basicamente aquela amostragem que você ligou para a pessoa está respondendo, ela está dispondo de um tempo para você voluntariamente. Isso aqui nem está muito, não tem muito uso. A amostragem aleatória simples é o seguinte: vamos supor que a gente quer fazer uma pesquisa lá na UNDERP, vamos supor que a gente está em tempos de presencial e que a gente quer avaliar a biblioteca da instituição. Você é o pesquisador, você fica paradinho ali na frente da biblioteca e vai entrevistando todo mundo que entra e sai ali. Ou seja, aleatório, randômico, você não tem poder sobre a ordem das pessoas que aparecem ali. Tá? Essa é uma boa amostra. Aí tem a amostragem sistemática, que é assim, a cada 10, por exemplo, o IBGE faz muito isso. Na PNAD, que é na pesquisa por amostragem deles, a cada 10 casos ele entrevista uma casa. Então você está sistematizando a coleta da sua amostra. Tá? Aleatório estratificado é quando você separa em grupos, por exemplo, eu quero entrevistar 20% de... deixa eu pensar aqui. Eu quero entrevistar de um grupo de, de 200 pessoas, eu quero entrevistar 20 pessoas. Só que aí eu tenho que separar, desses 200 pessoas, eu tenho que separar masculino e feminino, por exemplo. É uma aleatória estratificada. Eu tenho que ver quantos homens eu tenho que entrevistar e quantas mulheres eu tenho em relação ao meu total. Tá? E a amostragem por conglomerado é chamada de amostragem por cluster, como se eu subdividisse em grandes grupos e fizesse uma amostra por esses grandes grupos. Tá? Hoje em dia, em tempos de pandemia, como que a gente faz? A gente faz uma aleatória simples, a gente pega um link do Google Forms e dispara por aí. Tá? Inclusive, essa é uma tendência muito grande desde a época do presencial de fazer pesquisa assim. Qual que é a desvantagem? Uma vez, eu estava na banca de monografia de uma menina que estudou algum perfil dos trabalhadores de Campo Grande. Olha só como deu problema. Era o perfil de não sei o que dos trabalhadores de Campo Grande. Só que não fala quais trabalhadores de onde, de que setor, sabe? Qual que é a função do cara. Porque ela simplesmente fez uma pesquisa, fez um questionário, gerou um link e saiu mandando esse link para todo mundo. E aí? Entendeu? Na hora de fazer uma pesquisa, isso aqui é muito importante, porque na hora que você vai montar sua monografia, fazer o seu trabalho de conclusão de curso, isso tem que estar muito claro. O Google Forms ajuda muita gente, mas na hora de fazer análise, você fica com um negócio muito amplo, né? Então, mas você tem, às vezes, por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para fazer isso, então por isso que foi desse jeito, né? Então, isso acontece. Tem que tomar muito cuidado. Por isso, gente, que é sempre importante vocês sempre pensarem como que foi feita essa pesquisa. Tá? Uma coisa que está dando um maior boom aí é o problema das vacinas de Covid. Lá nos Estados Unidos, por questões políticas, que tem eleição agora, o Trump está acelerando e trocou
a ordem lá, uma ordem, eu não vou decorar o nome das instituições, mas os testes das vacinas têm etapas. E ele está influenciando politicamente a uma secretaria a definir, para falar que a vacina já está pronta sem fazer a última etapa. Então, vai ter uma vacina nova no mercado sem ter a última etapa de teste. Por quê? Porque quer ter vacina pronta logo, tem eleição, ele não está muito bem das pernas lá, parece, e aí vai sair o resultado que essa vacina funciona, mas e como que foi feito esses testes, entendeu? Então, saiu pesquisa, gente, é muito fácil. Saiu a pesquisa tal que diz isso, isso. Tá, ela diz isso, isso, isso. É muito fácil fazer uma pesquisa de qualquer jeito e você vender a notícia do jeito que você quer. Agora, tentar descobrir como que foi realmente feito, como que foi feita a amostra, como que foi coletado esses dados, como que foi tratado esses dados, é isso que a gente tem que sempre tentar descobrir como é que foi feito, tá? Porque inventar notícia, dentro da estatística e da matemática, alguns matemáticos não gostam da estatística, porque falam que a estatística é mentirosa. Na verdade, quem é mentiroso são os homens, né? São as pessoas, não só homens e mulheres, né? Que manipulam os dados para gerar um resultado. Então, isso na matemática, os matemáticos lá falam que na matemática isso não acontece. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Vai ver resultado de alguma pesquisa, tenta pesquisar mais, ver como que foi feito. Vai ler uma pesquisa de um artigo científico, é importante sempre ler a metodologia. Como que foram levantados esses dados. Porque é ali que você vê se a pesquisa foi bem feita ou se foi mal feita. E aí você vai ler o trabalho, ele tem uma conclusão legal, mas é na hora que você vai na metodologia e fala, isso aqui está falha, essa pesquisa não foi feita legal, então esse resultado não é muito válido. Então é isso que a gente tem que ficar ligado, tá? Agora, eu só vou mudar a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo, vou pôr essa tela aqui, ó. Olha a minha área de trabalho, que maravilha. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui para vocês. Me fala se apareceu... Opa... Jeová, o pessoal tá postando trabalho. Vocês estão vendo aqui meu e-mail? Alguém fala comigo aí. Vocês estão vendo aqui a nossa sala de aula, o nosso Google? Sim. Maravilha. Sim, professora. Maravilha. Eu postei aqui na unidade 2, ó. Postei aqui. Eu postei o nosso livro e tem aqui a atividade. Eu já deixei todos os links para vocês, tá, pessoal? Já são 8h40. Olha só. Boa noite, turma de métodos. Em duplas, ou em trio, ou em quarteto. Gostaria que vocês pesquisassem sobre os tipos de amostragem. Só que para facilitar a vida de vocês, eu selecionei alguns links que explicam, assim, vídeo curtinho, vídeo de 3, 4 minutos, curtinho, que explica cada tipo de amostra. Aqui, esse último aqui é um texto da Unesp, que explica alguns tipos de amostragem. Caso vocês queiram ver no livro de vocês, para quem não estava conseguindo acessar no AVA, o livro está aqui, tá? Só clicar, tá tudo aqui, tá assim, bonitinho, vocês não vão precisar pesquisar. Claro, se você quiser pesquisar, colocar uma coisa extra, fica à vontade. Mas os links base, o roteiro de estudo já está aqui. Aí eu coloquei aqui, professora, mas eu sou novo por aqui, não tenho dupla, então eu vou fazer sozinho, né? Vou ficar com mais trabalho. Aí eu queria que vocês postassem um exemplo simples de cada um. Então, cada grupo vai postar um arquivo com os nomes dos integrantes e com as suas respostas. Tá? Eu não sei se hoje a gente vai conseguir terminar isso aqui, mas eu gostaria que vocês fizessem isso e já postassem. Eu postei aqui como atividade, ó. Aqui eu postei como atividade. Professora, mas aí no caso um só do grupo posta? Um só do grupo posta, ó. Eu coloquei aqui, ó. Cada grupo postará um arquivo. Aí não esqueçam de colocar os nomes. Sim. Vocês só vão colocar os nomes. Eu fiz aqui um arquivo, fiz uma cópia para cada um, tá? Para cada aluno. Mas se você quiser gerar um arquivo novo no seu computador, não se sentir confortável escrever aqui,
pode gerar um arquivo novo e posta como a gente postou todas as atividades, tá bom? Eu posso Beleza. fazer, tem que fazer naquele arquivo? Não, você pode fazer em um arquivo novo. Pode fazer no seu computador no Word e depois sobe igual vocês subiram aqui nas atividades, tá? Ó, só segundo grau aqui que faltou. Na primeira lista, todo mundo, ó, a maior parte dos alunos. Tá? Então, ali, gente, é só a ideia para a gente trabalhar os tipos de amostragem, para a gente saber que eles existem. Tá bom? Não sei se vai dar tempo. Eu vou deixar vocês aí. Vocês conseguem se organizar em grupo pelo WhatsApp, alguma coisa assim, para ver? Porque em grupo, fulano, você faz uma, eu faço a outra, vocês conseguem montar mais rápido. Sim. Então tá. Então, vou esperar vocês aqui até as 9 horas. Acho que vai dar tempo. Beleza? Kelly, eu posso fazer sozinho? Pode. Tem que ser até as 9, tá pronto? Isso, acho que dá tempo até as 9, né? Ou vocês querem levar de tarefa para casa e a gente volta na próxima aula? Tarefa. Tarefa, professora. Melhor. Até eu conhecer todo mundo, professora. E quando você não conhece quase ninguém da sala? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Então vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer de tarefa, só que vai ter o seguinte. Isso aqui eu vou fazer com vocês em sala. E eu quero que vocês respondam. Quer ver, ó? Eu vou mostrar no livro. No nosso livro. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos na seção 2.1. Então, você vai aqui na página 57. Eita, pega, passei. Todo mundo aqui assiste aula no computador ou assiste aula no celular? Computador. No computador. Alguém assiste Eu no assisto celular? no celular. Tem... Eu tô pelo celular também. Tá. É porque nas próximas aulas, sem ser na próxima, na outra, quando a gente for estudar média, modo, mediana, eu queria mostrar para vocês como que a gente faz no Excel. Mas aí quem tiver pelo celular, tenta fazer, mas eu sou velha, né, gente? Eu não dou conta de fazer essas coisas pelo Google Planilhas, no celular. Não dou conta. Eu ainda sou aqui do computador. Então, duas coisas, então. Em breve eu vou mostrar para vocês, eu não vou cobrar em prova como é que faz, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula essas medidas no Excel, que é um programa que a gente tem acesso aí em qualquer computador de trabalho. Outra coisa, eu estou querendo fazer uma pesquisa. Então, se vocês pudessem se reunir em grupo aí de 5 alunos, para não ficar pesado para cada grupo, 5 alunos, todo mundo vai fazer a mesma pesquisa. Eu já tenho um questionário pronto sobre renda, sobre finanças pessoais, um pouquinho de pandemia no meio. E eu queria fazer uma pesquisa com vocês, porque conforme a gente vai trabalhando os nossos assuntos, a gente já vai deixando o nosso roteiro como é que fala? Um relatório pronto. E vocês vão ter... Eu não sei se alguém já fez pesquisa aqui alguma vez, alguém já fez questionário, já aplicou, já tabulou, já montou um texto em cima de alguma pesquisa? Não. Não? Não. Então nós vamos fazer. Então, aula que vem, tarefa. Então, vocês vão responder, fazer aquela atividade lá dos tipos de amostragem. Vocês vão se reunir em grupo de 5 pessoas. E aí eu vou querer nomes. Vocês vão postar no mural da sala. Ó, vocês vão vir aqui, ó. No mural da sala. Vocês conseguem postar no mural? Eu vou escrever aqui, ó. Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer agora. Postem aqui. Aí vocês vão responder embaixo. Postem aqui os nomes dos integrantes dos grupos. Aí,
no máximo 5 alunos. Aí vocês vão postar aqui. Que aí já fica registrado, não tem como confundir, aí fica tudo gravado e não tem migué. E vocês vão fazer aquela pesquisa que, ó, eu já deixei os vídeos tudo bonitinho para vocês. É só dar uma assistidinha, responder lá, escrever. Não precisa dar muitos detalhes, mas eu quero que vocês coloquem alguma coisa assim, ó. Eu sei falar rapidinho o que é uma medida, o que é um tipo de, oh meu Deus, uma amostra sistemática. Eu quero saber, eu sei o que é uma amostra por cluster. Falar sobre ela um pouco e dar um exemplo. Isso, é bem rápido, não precisa escrever um tratado, entendeu? No livro tem aqui. Tem mesmo esse grupo vai fazer isso e também essa atividade, ou atividade sozinho? Não, se você quiser fazer essa atividade dos tipos de amostra sozinho, você pode fazer, tá? Quem quiser usar o mesmo grupo, beleza. Tá? Mas aí, o grupo da pesquisa, eu preciso que vocês montem, deixe escrito para a semana que vem. Que eu vou mostrar o questionário para vocês. E aí a gente vai ensinar como vai fazer, então. O questionário já está pronto, mas aí eu vou passar para vocês, ensinar como que vocês montam forms, que aí eu vou deixar para o grupo montar, que cada grupo vai montar o seu forms, para ninguém pegar forms do outro, senão vai dar uma treta na hora de tabular, vai dar uma loucura. Então, cada um vai montar um, vocês vão ver que é fácil. Mesmo pelo... o forms é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um forms desse daqui da escola. É mais fácil de mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Vocês certamente já responderam forms. É um Google... formulário, né? É um formulário. Você põe o nome e tal. Aqui eu vou escrever qualquer coisa. E é aqui que a gente vai fazer a nossa prova. Aí eu tenho umas perguntas. Vai embora, seu monstro! Sai essa fera peluda! Aí, é um formulário. Eu tô com medo. Pessoal, tem o microfone ligado aí. Então... aí está você hoje. Quero te mostrar uma coisa. Pede para a Marcha desligar o microfone. É que eu tenho que falar muito alto, eu não consigo. Se alguém puder falar... Não é eu não, Ariel. É a Evelyn. Não é Marcha não. Pra mim, é a Evelyn, não é? É Marcha e o Urso. Achei que era Marcha, achei que era Marci. Eu falei, ai meu Deus, tô com medo, tô ligada. Então, é um forms ali que vocês vão montar, passar o link para as pessoas, elas vão responder, ele vai gerar uma planilha e a gente vai trabalhar em cima deles, tá? É que aí agora sumiu tudo aqui, ficou tudo bagunçado. Mas então vamos fixar aqui, tarefa para a semana que vem, responder os tipos de amostragem e postar no mural da sala o nome dos integrantes dos grupos. Tem que estar pronto para a semana que vem. Quem quiser formar grupo comigo aí já manda um WhatsApp. Eu tô também. Quem tá falando? Valdir. Beleza? Tá. Beleza. Então, eu tô com você. Vou mandar lá um. Tá? Aí vocês se comuniquem, beleza, pessoal? Professor, eu posso fazer sozinho escrevendo no caderno? Como? Posso fazer sozinho escrevendo no caderno? Pode. Aí você vai tirar foto e vai postar aqui, tá? Mandar de 2. Tá bom. Aí você tira a foto e posta. Tá bom, obrigado. Beleza? De nada. O Ariel, que levantou a mão, queria falar. Ariel. Sou a menina, prof. Ai, perdão. Seu nome é igual ao meu. O meu nome na Irlanda é nome de homem. Deixa eu te falar. Esse último que a senhora falou é só para fazer a pesquisa, né? E montar o grupo. Aqui. Ó, você vai fazer a pesquisa e você vai... Não é para fazer o questionário ainda. Não, o questionário eu já tenho ele pronto, eu já tenho as perguntas prontas. Vocês só vão colocar o questionário no Forms, que eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Tá bom? Tá.
Tá? Aí Então, o aqui, ó. outro é para fazer no Class e enviar o arquivo. Isso. Você, o que é uma amostragem por conveniência, quando que ela é usada. Um exemplo simples de cada um. Não precisa escrever 200 páginas, não. Tá? Porque isso aqui, Ok. esse assunto aqui num curso de estatística vai 1 ano. Os caras estudam loucamente a amostragem. Tá? Então, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto, nem em sonho. Tá bom? Aí é todos para entregar semana que vem, né? Yes. Beleza? Beleza, professor. Então, Beleza, até a semana que vem, galera. Obrigada, professora. Até Boa mais. noite. Eu que agradeço. Boa semana. Para vocês também. Boa semana. E que chova bastante, né, gente? Eu tô precisando de chuva por causa da voz. Tchau, tchau. Vou desligar aqui. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada, professora. boa noite. Oi. Isso aí tá escrito Aqui, ó. No Classroom. Se você entrar aqui, ó, unidade 2, tipos de amostragem, você vai ver a atividade. Você vai clicar aqui. Ele vai abrir, falar, pesquisem sobre os tipos de amostragem abaixo. E postem um exemplo simples de cada um. Você pode fazer sozinho ou pode fazer em dupla, trio ou quarteto. Vocês vão decidir. Ah, Se não, você já não achei quis- aqui. Já achou? Pode Aí você fazer vai- nesse arquivo aí mesmo? Pode, ele gera um arquivo ele gera um arquivo. Eu pedi para colocar um arquivo só para cada aluno, fazer uma cópia para cada aluno. Tá? Então você pode. Mas aí você põe seu nome aqui, ó, por exemplo. Você clica aqui em cima, ó, e põe o seu nome, tá? Uhum. Para Beleza. você não se perder, tá bom? Falou então, professor. Então, falando, não esqueçam do nome dos grupos, hein, para a gente trabalhar a pesquisa. Tá bom? Tá bom então. Valeu, obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Até mais.